E aí, pessoal, mais um episódio, vamos começar mais um episódio aqui, Papo de Busão, e é um oferecimento da SP Frotas. Eu não podia deixar de falar para vocês que esse é um oferecimento da SP Frotas, peça para caminhões e ônibus. Meu, não quer uma manutenção que seu carro quebra de quadra em quadra? Pensou o ônibus ou o caminhão quebrar de quadra em quadra? SP Frotas, peças genuínas, peças de qualidade, atendimento de qualidade, atendimento personalizado com a equipe do Márcio. O Márcio tá lá para atender vocês, com toda a equipe dele. E outra coisa, hein? Imagina você ter que dar aquela ligação de madrugada pro seu cliente falando que o seu caminhão não vai chegar no destino certo ou que seu socorrista dormindo, acorda aí e vai socorrer meu busão que quebrou na estrada com a galera. Então aí, ó, não seja uma manutenção balão apagado e uma manutenção, ó, SP Frotas. Peças e reparo para caminhões e ônibus. É com o Márcio. Eu vou apresentar o meu convidado. O meu convidado é um convidado que a gente já vem tramando para ele vir aqui. E a gente, por questão de agendas, tanto da minha parte, tanto da parte dele, é um convidado muito de peso que eu gostaria de ter ele aqui na mesa pra gente bater um papo. Hoje a resenha, eu já vou antecipar pra vocês, a gente vai falar de ônibus, nós vamos falar da parte de transporte sobre trilhos e entre outros, tá? E a experiência dele pelo mundo em cima do transporte. Isso vai enriquecer muito mais e pega essa visão que é a do Renato Lobo. Renato, obrigado por você ter vindo. Imagina. Papo de Busão, microfone aberto. É uma honra ter você aqui comigo. Imagina. Nossa, tô muito feliz mesmo. Fica o convite para já voltar outras vezes. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, e você, Eduardo? Obrigado pelo convite. Que bom poder estar aqui. A gente bater esse papo. E a galera que te acompanha nas redes sociais vai poder acompanhar aqui o Renato comigo no Papo de Busão. Deixa as perguntas aí, o Renato vai estar também ao vivo aí no dia que estrear, sábado agora já, provavelmente na sexta agora já começa, né? E Renato, e aí? Transporte, entrou na veia, um mosquitinho foi lá do diesel, do trem, do metrô, te picou quando era aquele pequeno Renato lá atrás. E aí, como é que foi essa transição? Hoje trabalha em cima do transporte de informações. Parabéns, o canal dele, o Ricardo vai pôr aí. Consegue pôr, Ricardo? O Ricardo vai pôr para todo mundo ver aqui o seu canal. É no YouTube também, tá? No YouTube? No YouTube, TikTok, Instagram, etc. E tá em tudo. Sim. Vai até Marte. Vai até Marte. Que legal. Tem que pagar os boletos, né? Então tem que ser multicanal. O Via Trólebus com Renato Lobo, cara, eu acompanho, sou do transporte. Às vezes eu sei da informação vinda por você e depois chega, olha, as pessoas compartilham, eu vou te dar esse feedback. Olha aqui no celular, olha, vê no Via Trólebus e tal, vê até pelo Adamo, que é um amigo em comum que nós temos. Sim. E olha, tá aqui, então a gente sabe de informações através do seu canal. E é muito importante o trabalho que você faz. Isso é um feedback de um cara que acompanha você, que gosta do seu canal. Então sigam nas redes sociais o Renato Lobo, na Via Trólebus, e acompanhem. Quem acompanha ele, acompanha o Papo de Busão. Me ajuda, que eu também tenho boleto. E aí, Renato, como é que começou aí a sua paixão por transporte público? Eu acho que como qualquer pessoa que gosta da máquina ônibus ou da máquina trem, até fora do ar, você me pergunta o que veio primeiro, o ônibus ou o trem? Para mim é o ônibus. O ônibus chegou primeiro. Qual lembrança você tem do ônibus assim? Cara, eu sempre morei na Moca, hoje não mais, mas eu sempre morei na Moca e pequeno, eu morava em prédio que tinha espaço embaixo, assim. Descia, aí eu ia brincar ou com os amigos ou sozinho, passavam linhas de ônibus. E eu já, meio que olhava. Eu lembro de uma linha chamada 442A, de Oliveira Penha, da extinta, acho que era Tabuão. Não, acho Tabu? Que era... Não era Tabu. Ou era Tabu? Não, acho que era Tabuão mesmo. Era da empresa chamada Tabuão. Que hoje é Via Sudeste. Exatamente. Era mesmo. E eu achava o máximo. Aquele era o Vitória, eu achava o máximo. Eu lembro até que mudaram, acho que
Perdão, bati no microfone aqui. Eu lembro que mudaram o Vitória, acho que vem aquela versão mais nova do Vitória. E Folha dupla, 1620. Exatamente. Eu não era pequeno, não sabia de nada. Eu achei que tinham dado um tapa no busão. E eu não gostava do ruído novo. Eu fiquei. Não sei se posso falar palavrão aqui. Pode. Eu fiquei puto. Eu falei, meu, o que fizeram com o ônibus, cara? Tipo, enfim. E aí passava o Silva Romero, o trólebus. Eu achava que era o máximo. E aí até pedi pro meu avô, falei, meu, você podia me dar de aniversário um passeio até o ponto final do Vila Riviera. Ele me deu esse passeio. Sério? Foi incrível. Você e seu avô? Eu e meu avô. Porque ele já falava, meu avô, ele contava, aqui passava tal bonde, aqui passava tal linha. Então meu avô, dado algum momento do dia, a gente já anelava olhando para ônibus. E ele meio... Meu avô era um super contador de história, não sei se tudo era verdade, mas assim, ele também me incentivou nesse rolê de ônibus. E ao mesmo tempo eu ia visitar minha avó, que morava em Itaquera, no José Bonifácio 2, e a linha 3 tinha acabado de entregar em Corinthians e Itaquera. Eu também comecei a gostar de trem. E é isso, cara, tipo, descia, brincava sozinho de busão e de trem, achava o máximo. Esse foi meu... Que eu acho que é o começo de qualquer pessoa, né? Qualquer cara ou mulher assim que também gosta de transporte, né? E você falou da Moca, e a Moca pra quem é um garoto, um menino, naquela época tinha um celeiro de transporte de via trólebus ali, de trólebus fantástico, de todos os modelos. Até carro que já era dois séculos passado e estavam ali, né? Tinha. Eu lembro que essa própria A2100, que é uma linha extinta, inclusive por uma besteira, tiraram um pouco pela reforma de um viaduto, assim, péssimo, mas enfim. Essa própria linha teve uma frota, acho que eram aqueles ônibus, aqueles trólebus que eram estocados no Brás, aqueles ônibus mais antigos que foram produzidos pela CMTC, enfim, tem um ônibus da própria produção da CMTC. Sim. Eles por um tempo rodaram lá e depois aí chegou o Ciferal, o Marco Polo, mas sim, a Moca, eu acho até a Moca e esse hub de trólebus foi até que originou um nome, que depois a gente chega nessa parte aqui da conversa, se você me perguntar. Claro. Eu já tô adiantando o tema vontade, aqui. Microfone aberto. Mas acho que é isso. Eu acho que realmente a Moca ela concentrava muitas linhas de trólebus e acho que aí uma coisa foi puxando a outra. Eu nasci na Zona Leste, no Tatuapé. Nasci no Hospital Tatuapé e fui criado em Arthur Alvim, Coab 1. Uhum. Então eu convivi muito na região da Moca, tinha amigos que moravam ali. E quando era pequeno, meu pai do ônibus, então a gente... quando eu pegava trólebus, cara, era uma sensação única até hoje. A primeira vez que eu dirigi um trólebus, eu fiquei louco, cara. Louco. Qual foi? Eu dirigi um Caio agora, recente, no mês de setembro, eu dirigi um Caio lá na garagem da Ambiental. Fui fazer treinamento, curso lá pela Transpass, que é o mesmo grupo. Sim. E eu não aguentei. O instrutor de lá, meu amigo, desde a época da Sambaíba, falei, eu gostaria de conduzir um veículo desse. Não, eu vou pegar um mais fácil aqui, que você vai entender aqui a troca, me explicou, tudo bonitinho. Tem que admirar o motorista que dirige um trólebus hoje, porque é diferente do diesel, acostumado com o diesel, corta ponto e vai que vai, né? Sim. E foi uma sensação, assim, fantástica. Foi o filme aí que qualquer dia eu vou mostrar pra vocês. Que demais. E foi muito legal, foi muito louco. E eu matei eu já dirigi bi, já dirigi articulado, super, trólebus, Vitória, Gabriela, Amélia, 362, 371, O400. Fora os rodoviários aí, DD, LD, enfim. Que legal. Só falta o trem, avião e navio. E barquinho. Mas, Renato... E aí foi crescendo, foi ali, foi trabalhando em outras áreas e tal. E quando você se deparou, você já estava com o Via Trólebus aí, dando informações. Como é que foi esse boom na sua carreira, na sua vida? Foi uma transição gradual e foi não foi planejada. Eu montei, em 2005, eu montei o Via Trólebus.hpg.com.br, porque a cidade de São Paulo estava sofrendo uma desativação do sistema. Foi a época que 40%
40% do sistema foi desativado. Aí nós perdemos em São Paulo os corredores de Santo Amaro, 9 de Julho, USP, Pinheiros, Zona Norte, aqui tinha, acho que eram 5 linhas, incluindo a 9300. E eu fiquei puto. Eu falei, e aí? E tinham veículos que tinham 5 anos, os veículos da aviação Santo Amaro. E que ficou mofando. E ficou jogado. Veículos de 5 anos, a proposta era a requalificação. Uma das desativações era a proposta de requalificação do corredor Santo Amaro, mas eu falei, mas e aí? Você está tirando um trólebus onde a boa operação dele, a eficiência boa dele é um corredor de ônibus. Eu não sei se a eficiência boa é redundância, mas enfim. E vai tirar um trólebus desse sistema de corredor de ônibus? E aí eu montei o site meio como protesto, sabe? Para denunciar o que estava acontecendo e também para dar notícias sobre esse sistema. E aí até 2010 ficou o site, ele era atualizado de vez em nunca. A partir de 2010 eu comecei a introduzir no site, que aí ele deixou de ser hpg, virou .com.br, eu comecei a introduzir outros temas, que é o transporte ferroviário. Porque foi uma época que o transporte estava mudando, o trem, metrô, a concepção de trem e metrô no estado estava mudando, teve investimentos, teve frotas novas. Sim. Chegaram, eu lembro que um dia eu estava com amigos de carro na Radial, e os caras estavam testando um trem específico da linha 3, que é a frota G. Uhum. E eu falei, eu li aquilo e falei, aqui sempre eu dou aqueles trens da linha 3, né? Sempre aqueles trens que a gente já conhece. De repente eu vejo um trenzão novo, tudo diferente. A interna verde. Eu falei, mano, que é? E aí eu comecei a me aprofundar em fóruns e comecei. O bicho que me picou do trólebus foi o bicho do metrô. Aí eu comecei. Bati de novo aqui, desculpa. E aí, juntei esses temas no site. E aí, por muito tempo, eu alimentava o site junto com o meu trabalho. Nesse meio tempo, eu me formei em marketing, trabalhava numa empresa do ramo odontológico, onde eu era social media dessa empresa, cuidava de redes sociais. E aí, em dado momento, em 16, eu cansei, eu falei, eu preciso viver disso, eu não sei como. Não façam isso, tá? Se vocês querem fazer uma transição, se programem, guardem dinheiro. Não faça como eu, que saiu com uma mão na frente, outra atrás. Fica a dica, hein, gente? Eu falei, quer saber, vamos aí, eu preciso ganhar disso, eu não me imagino fazendo outra coisa que não seja isso. Saí, teve um período de 1 ano e 2 meses que eu fui convidado para fazer parte da gestão da Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Transportes. Então, nesse meio tempo, eu trabalhei na Prefeitura, eu junto com uma equipe, cuidava das redes sociais da CET e da SP Trans. Foi na gestão Dória, aquela gestão bem longa do Dória, sabe? Que ele participou da Prefeitura de São Paulo, de 1 ano e 2 meses, enfim. Participei dessa gestão, aí o Dória sai, ele foi pro governo, aí ficou meio sem sentido, eu saí da Prefeitura, aí isso é em 18, aí eu falei, é agora. Agora eu vou viver do meu site, que até então não tinha canal do YouTube. Não existia, eu não tinha. Montei o canal do YouTube e aí estamos aqui agora. E você é o propulsor, então, de todos esses canais que falam de ônibus, e tem vários, né? Tem vários, mas assim, específico igual o teu, cara, não vejo, é dedicação total mesmo, cara. Tem todos os caras, eu vou te falar, o Rádio Ônibus também. Do Henrique, eu acho um trabalho. Ele até começou, acho que no YouTube antes que eu. É que o Henrique Estrada, se não me falha a memória, ele fala muito específico de ônibus, né? O tema dele é bem específico para ônibus, mas acho que é um cara também que eu não vou me considerar como vanguardista, mas acho que ele porque o canal dele já é mais antigo, tal. Eu acho que ele é um cara que trouxe essa pegada no canal do YouTube para ônibus. Agora, de trem, o que tinha e o que tem no YouTube é trenzólogo, ou ferrofã, que o pessoal chama, que é o busólogo que filma ônibus, que não fala nada, né? Enfim, esse tipo de conteúdo que a galera gosta de ver ônibus. Acho que isso já tinha. Agora, o que eu tento fazer no Via Trólebus é trazer uma pegada um pouco mais jornalística, entendeu? Apesar de não ser jornalista de formação, mas eu pratico o jornalismo. Mas vai muito bem. Diga-se de passagem, como diz o Neto. Vai muito bem. Eu gosto muito. É muito mais explicativo, muito mais... Aprende muito mais atenção, Renato. Continua fazendo esse conteúdo.
do que você for numa TV aberta que só dá, como a gente estava conversando nos bastidores, ela só dá desgraça. Sim. Ela não vai especificamente perder o tempo de ver os trabalhadores, a tecnologia, o tempo embarcado para o melhor do transporte. Porque a gente sofre muito para colocar um ônibus na rua, um metrô, um trem. Eu acho também pegar a dinâmica da grande mídia no sentido de condensar tudo em um espaço. Geralmente um jornal de 30 minutos. Ou um jornal, ou uma página de um site que fala de tudo além do transporte. Eu acho que talvez pegar a dinâmica desse tipo de mídia, às vezes também fica um pouco difícil deles aprofundarem. A não ser que seja um tema que cause comoção, como teve o das portas na semana passada, que infelizmente um passageiro morreu. Mas fala do quê? De tragédia, né? É verdade. Vem trazer o lado bom. Não, é verdade. Nunca vem trazer o lado bom do negócio. É verdade. Vem falar de tragédia. Sim. Quantas vidas? Vou deixar pra vocês um raciocínio, mentalizar aí. Quantas vidas essas portas já salvaram? Sim. Né? Sim. É o que aconteceu com o rapaz, uma fatalidade, poderia acontecer com qualquer um de nós. Uma baita de uma fatalidade, um cara super jovem. Sim. Aconteceu uma fatalidade, aconteceu, os culpados têm que vir. Se houve uma falha, o que aconteceu tem que ser apurado. Isso é fato. Sim. Mas e essas portas? Quantas vidas, né? E elas são feitas para proteção, né? E se você for mundo afora, não é comum você ver portas de plataforma em metrô. A gente é uma exceção, né? Tem alguns metrôs, sei lá, Barcelona tem, Madrid tem, na China tem, em outros países, mas não é comum. Você tocou num assunto em países. Eu já vi você em matérias já ali fora do estúdio, em outros países. Você indo para outros países e vendo o transporte dessa galera lá de fora, da gringa. Qual é a sensação que você tem quando você chega, volta pro Brasil, para São Paulo, que é São Paulo, meu. Ela não, por arrecadação, ela não perde nada para grandes países por aí. Como é que você vê nosso transporte? Olha, a gente até falava disso antes da nossa conversa. Sim. Eu acho que tem uma questão importante que eu sinto que falta em projetos de infraestrutura, e aí a gente pode englobar linhas de metrô, linhas de BRTs, trem de média e longa distância, até inclusive a micro mobilidade, que é o simples caminhar ou a bicicleta. Eu sinto que falta de planejamento, sabe? A longo prazo. Eu sinto, por exemplo, tem uma das vezes que eu fui na Alemanha, eles estavam fazendo uma mudança numa linha específica de trem em Berlim, que era algo que já estava sendo planejado há muito tempo. Então, assim, de pronto, isso eu acho que é o que mais é o que mais grita, sabe? Eu sinto que às vezes os projetos de infraestrutura eles são feitos, eles não seguem um planejamento a longo prazo. Tem outros pontos, por exemplo, a conservação dos nossos veículos, eu acho que a gente está bem. Aí eu tomo por exemplo, São Paulo, né? Eu acho que o sistema de São Paulo de ônibus ele está bem. Ele tem problema e tal. Mas em comparação com outros lugares, eu acho que nesse quesito a gente está bem. Por exemplo, o metrô. O metrô de Helsinki, que é na Finlândia, cara, o nosso metrô dá um banho nele no ponto de vista de conservação. E olha que é capital da Finlândia, cara. Lá na rua, os paralelepípedos são milimetricamente posicionados, assim, os caras... É uma limpeza geral na cidade, mas o metrô lá eu achei meio pichado. Fraquinho. Sabe, nesse ponto de São Paulo, eu acho que tá bem. E eu acho que o ônibus também, né? Eu falei, né? A conservação, eu acho que há essa preocupação por parte dos operadores na conservação. Assim, eu cito São Paulo, porque eu acho que tem outros sistemas aí no Brasil que às vezes deixam a desejar. Sim, sim. Você acha que o nosso transporte ele deixou de engatinhar em que ano? Tanto ônibus, tanto parte de trilhos. Cara, eu fui crítico à gestão da Marta em 2003, acho que ela entrou em 2002, 2003. Eu achei que ela
pisou na bola na questão dos trólebus, mas eu acho que a questão do interligado, a concepção do interligado, que o bilhete único, eu acho que é um ponto importante no transporte por ônibus na cidade de São Paulo. Eu acho que ele tem uma mudança. A partir daí, tudo bem, né? Como é que funcionava antes? As pessoas não tinham bilhete único, as pessoas tinham que ir para terminais e seguirem sua viagem. Eu acho que a revolução do bilhete único, que era algo que o Estado naquela época estava tentando implantar, eu acho que aquela gestão conseguiu dar esse ponto de virada. Isso foi um ponto. Na gestão seguinte, que eu acho que foi a gestão Serra, teve integração ônibus, metrô e trem. Eu acho que foi outro ponto importante, porque aí você está falando de um sistema interligado. Tem deficiências, a gente às vezes fica sabendo de notícias que a prefeitura joga, o povo das operadoras de trilhos ficam putos, porque a prefeitura joga uma linha numa estação, e aí vem aquele bando de passageiros, às vezes a comunicação não é como deveria ser entre esses entes. Mas eu destaco esses pontos, sabe? Na parte do ônibus, eu acho que teve essa... A partir dessa gestão teve uma preocupação com idade de frota também. Eu não sei se é nessa época que tem a questão da idade da frota. Mas eu sei que começou a se ter um pensamento sobre idade de veículo. E eu acho que esse é outro ponto importante, sabe? Renato, você acha que, assim, a gente está vendo no aeroporto de Guarulhos o VLT e em Santos já é uma realidade ali? Você acha que nos centros de São Paulo poderia se rolar esse VLT? Super. Super. Eu sou muito fã. Acho que qualquer cara que gosta de trem, o VLT, ele dá essa possibilidade de requalificação urbana. A prefeitura tem um projeto, ela na atual gestão não vai sair, porque não dá tempo. Até já faz parte da meta do atual prefeito nesse atual mandato, licitar o VLT para ir numa gestão seguinte implantar. Mas é aí que a gente entra na questão de planejamento. A gente não sabe, eu não sei nem se ele não pode ser reeleito, enfim, eu não sei. Vamos supor, Ricardo Nunes lança esse edital de licitação na atual gestão do VLT do centro. O próximo prefeito que vier, ele tem que continuar. Só que a gente não sabe também. Aí entra outro prefeito e fala, não quero. Aí a gente volta na minha fala inicial sobre planejamento, sabe? Uhum. Agora, respondendo a sua pergunta, super, super favorável. Eu acho que o VLT ele tem um potencial de requalificação urbana. Rio de Janeiro viu isso. Acho que deu o centro do Rio é outro depois do VLT. Eu sou paulistano, amo São Paulo, mas eu confesso que quando eu vou pro Rio eu tenho um pouco de inveja daquele VLT, cara. Porque ele funciona super bem, ele é super integrado com a paisagem urbana. Os operadores tiveram treinamento para proteger o pedestre, então você não vê atropelamentos de trem lá. E Santos também, né, teve essa requalificação. É que o Santos ele tem um jeitão um pouco diferente, ele é mais metrô leve, porque ele anda segregado. Do Rio, ele é o que São Paulo pode ter no centro. É o que era o bonde antigamente. É o que era o bonde. Ele anda nas ruas ali, vem na rua direita, exatamente. E aí vai, né? Exatamente. Pô, que legal. Eu vejo assim, o VLT como uma solução rápida e até para desafogar o metrô. Porque tem muita gente que pega o metrô na Sé para ir na República. Sim. A solução ponto a ponto, sim. E isso, você matar essa situação, você desafoga o metrô na horário de pico. Sim. E ele vai andar lotado, hein, meu? Pode ter certeza. Eu acho que vai. Não, eu acho. Obviamente, assim, é um projeto que integra um monte de ações, né? E aí a gente extrapola um pouco o tema de mobilidade. Aí já vai assunto de polícia, segurança pública, moradia. Acho que é um monte de assunto importante que tem que ser resolvido no centro, mas e que o VLT faz parte dessa solução. Né? Então, assim, eu não sou ingênuo em achar que vão instalar um VLT e o centro vai ser, né? Vai. A gente vai ter como é o nome lá, a gente está falando de Buenos Aires, o Porto Madeiro. Não sei, eu não acho que vai acontecer isso. Mas eu acho que ele tem potencial, entendeu? E também tem. Eu acho que, bom, como a prefeitura, provavelmente ela vai rearranjar as linhas de ônibus também. O metrô, você, assim, a gente tem visto as obras do metrô avançando, ainda mais nessa gestão, que vem avançando muito mais do que na gestão passada, essa é a minha visão.
houve um pouquinho mais de sangue no olho pro nosso governador. Vamos dar caminho, vamos dar um norte, vamos fazer? Vamos fazer. Fechou o olho, parabéns para ele. E ele tá indo. A linha laranja que passa aqui próximo e que vai fazer uma ligação muito rápida com a região central. Você vê que... o que você pensa? Você que é um cara, além de ser um estudioso, é um cara que gosta de transporte sobre trilhos. Você acha que vai matar as linhas de ônibus da região norte aqui? A chegada do metrô? Olha, eu acho que linhas de longo percurso de ônibus, a tendência é que tenha uma migração. Isso aconteceu nas linhas da Avenida Santo Amaro, quando a linha 5 Lilás chegou em Santa Cruz e Chácara Clabim. Eu acho que isso é normal. Mas o que pode acontecer com algumas linhas de bairro, essas linhas terem um acréscimo de passageiros. Porque a partir do momento que eu tenho, por exemplo, eu não moro na Brasilândia, mas eu moro em um bairro perto, eu posso pegar um ônibus e ir até a Brasilândia. Eu acho que isso tem esse incremento. Mas é natural. Você terá essa migração. Eu vi em algum lugar que essa linha laranja ela chegaria ali na Santa Maria, ali pelo. Aqui até perto da minha casa. Ela seria uma linha que teria um troncamento igual na Gringa. Vinha pra Cachoeirinha e outra que subiria pro Brasilândia. Você acha que no futuro vão deixar algum ramal ali para que façam isso? E se fizer, dá para chegar até Guarulhos, hein, meu? Esse foi o primeiro projeto da 6. O projeto, se não me falha a memória, de 2009, ele previa, eles chamam de bifurcação, o Y. Que é de uma ponta embaixo um destino, em cima 2 destinos. Foi o primeiro projeto, mas depois o metrô abandonou isso, e aí essa extensão de Cachoeirinha se transformou em uma linha que seria de monotrilho. Era chamada linha 16 Prata Monotrilho, lá para Cachoeirinha. E depois o metrô ele descontinuou o projeto de monotrilho. Ele ficou por causa do rio, né? Por causa do rio. Foi por causa do rio, estudo do geográfico e tal. Exatamente. Não teve firmeza. E aí é engraçado que Cachoeirinha depois até teve outros esboços de linhas metroviárias, mas hoje a gente não sabe. Tem uma linha que a gente especula que pode atender essa região, mas não um atendimento vindo da Lapa ou de uma região perto do rio Tietê. E sim uma linha que cruzaria a Zona Norte por inteiro. Agora, existiu sim esse projeto. A linha 17 vai funcionar sim, né? Aquela sai de Morumbi, vai ao aeroporto de Congonhas e Washington Luiz. Ela vai funcionar em Y. Agora, a linha 6 ela não acontecerá isso com ela. O que vai acontecer vai crescer nas duas pontas. A gente falando de monotrilho, você tocou no assunto do monotrilho. Que é o antigo aerotrem. Até o candidato até faleceu e não conseguiu ver, né? Isso. E a gente, quando era criança, a gente via muito, né? Ele falar isso que era o sonho dele. Como que você vê a implantação hoje desse sistema? Olha, se a gente olhar para a linha 15 Prata, a minha fala vai editar de muitos lugares, inclusive. Muitas reportagens, enfim. Mas eu acho que é uma preocupação minha de olhar para dado, para relatório público, de empresa pública e de satisfação de passageiro. Se você olhar hoje para a linha 15 Prata, hoje é a linha mais bem avaliada do metrô de São Paulo. Tudo bem, é uma linha que transporta hoje 140 mil passageiros por dia. Se a gente comparar com linha 1 e linha 3, cada uma dessas transporta 1 milhão de passageiros por dia. Tem essa, né, a gente tem que dar a devida proporção. Isso é um ponto. Eu falava, são 2 pontos. Um ponto, do ponto de vista de avaliação, é a linha melhor avaliada. E o segundo, o ponto de vista de falha. É uma das linhas hoje que menos tem falha no metrô, das linhas metroviárias. Sim, foi um começo traumático, teve colisões, teve quedas de partes do truque lá, e também de pneu. Foi traumático. A linha antes, acho que no começo da pandemia, ficou 3 meses parada. Isso é um trauma, mas a minha avaliação é que hoje o metrô, como eu posso dizer, o metrô conseguiu, não acostuma, mas o metrô conseguiu deixar a linha redonda. Consolidou, né? Consolidou. E eu acho que isso deve ter acontecido na linha 1, por exemplo, lá nos anos 70. Sim, opa. Os caras deviam ter batido a cabeça porque não conheciam esse sistema.
Agora tem um ponto que eu acho importante, que eu não consegui descobrir isso, é saber se o monotrilho, no ponto de vista de manutenção, seria vantajoso. Isso eu nunca consegui do metrô. Nunca consegui relatório público. Isso é uma informação importante. Porque se a gente entende que o monotrilho ele é mais custoso que uma linha de metrô, dadas as proporções, porque são carregamentos diferentes, aí a gente entende por que o Estado não investiu mais em monotrilho. Então essa é uma pergunta que essa parte eu fico devendo. Mas do ponto de vista de operação, são os dados que o metrô me diz. E aí eu ia te fazer essa pergunta. Realmente, é mais barato? Custa quanto? Porque se fosse vantajoso, você veria essa obra estendida até para Marte. Tem uma questão também do carregamento, né? Que o monotrilho ele não tem, o monotrilho hoje, o da linha 15, que é um dos que tem maior capacidade no mundo, inclusive tem alguns lugares que eu leio, não existe monotrilho como no Brasil. Não é mentira, existe. O Japão e a China têm monotrilho com capacidade do Brasil. Ponto 1. Ponto 2, a monotrilho é só para parque. Mentira. As pessoas elas começam a repetir isso e vai... Tá na loucura da Disney? Exatamente. Tem, acho que em Osaka tem monotrilho, enfim, tem linhas de monotrilhos que levam passageiro. Mas tem a questão do carregamento. O monotrilho da linha 15, ele transporta 48, ele tem capacidade, ele não transporta hoje isso ainda, mas ele tem capacidade de transportar 48 mil passageiros por hora e por sentido. Uma linha de metrô pesada, ela transporta 60 mil. Então, assim, acho que isso a gente começa a discutir um pouco. Poxa, a diferença é muito pouca, existe uma diferença pouca, mas assim, e no ponto de vista de custo. Às vezes você vai gastar bilhões por uma linha de monotrilho, um pouco mais de bilhões você já constrói uma linha de metrô, que transporta mais. E de uma tecnologia consolidada. Ah, sim. É a mesma coisa que a gente fala hoje no ônibus. Bom, elétrico ou um super? Se você for parar para pensar, um trucado hoje Scania elétrico, ele é 15 metros. O articulado que nós temos hoje, ele é para 19,5. O super é 23. Se você for contar na balança ali de viagem, meia viagem, os três estão carregando a mesma coisa. Pô, Edu, mas um é diferente de tamanho. É diferente, mas eles também não vivem lotado. Lá no fundo do ônibus é muito quente. Sobra espaço. No elétrico já não tem o motor, não é quente, ele carrega mais. E tem a questão também da sanfona, não é? Tem. Que ela inibe um pouco de passageiros ocupar aquela área. Mas ficam. Ainda ali é mais fresco do que o fundão do ônibus. Então a quantidade de passageiro, tanto catracado ou espaço físico ali, hoje um Scania trucado leva mais que os dois juntos. Então, não é um leigo que tá falando. Claro. Mais viável você comprar um Scania. Você vai gastar menos pneu, elétrico, não tem diesel e você vai transportar mais. E por que não é muito comum? A gente tem esses trucados elétricos, tem os trólebus. Agora não é muito comum ver 15 metros em São Paulo. Hoje já tem bastante, né? O próprio ambiental na região do Tatuapé tem, a Transpaso já tem uma quantidade legal, a Campo Belo já tem uma quantidade legal. Elétrico também? Elétrico, Scanias elétrico. Todos os verdes são elétricos, né? Sim. E aí você vê, todos eles são Eletra, e tem os BID que é menorzinho, mas que são de outras empresas, no caso Nortebus, Transcap, são as que detêm bastante carros desse modelo, né? Então, assim, são carros de padrão 12 metros e tem o de 13 metros que praticamente... Quando era diesel, a gente já tinha essa medida de passageiro porque ele transportava igual o de 18. Entendi, olha só. Ele não batia o super, mas hoje ele tá batendo o super. E se as empresas comprarem super ou articulado elétrico e colocar no sistema de São Paulo, vai carregar mais, porque o passageiro está muito mais exigente. E por causa também do calor. E do calor. Olha só. O calor ele não tem dentro do carro. Sim. É ar-condicionado, com ônibus que você não ouve o barulho. Sim. Você senta ali, você vê o ônibus sai do terminal Campo Limpo ali,
No terceiro, quarto ponto, você vê as pessoas já tudo embarcado, dormindo, sonhando e vai embora, meu. Olha só. E o carro lotado de gente. Que Lotado. legal. Então, assim, o transporte público de São Paulo, ele tá nessa evolução de carro elétrico e tem muito futuro pela frente. Vai vir o gás vai retornar, possivelmente pelo que a gente vê, pelo até alguma reportagem. Você chegou a fazer algumas reportagens de carro? Mais na parte do site mesmo. A própria Scania, quando ela coloca no caminhão da empresa da Maroni, a Maroni só faz viagem longa. Acho que é 8 ou 10 cilindros. Sim. Se você for colocar num ônibus, o ônibus vai rodar o dia todo e com silêncio também, motor silencioso, não polui. Sim. E você vai ter, sabe, conforto pro passageiro. O passageiro que é hoje do metrô, o mesmo passageiro do avião é o mesmo do metrô, o mesmo do trem, o mesmo do ônibus, o mesmo do Uber. Agora, se você for fazer ali, qual é o mais confortável? Ele vai falar que o avião é bom na primeira classe, pelo espaço. Ele vai falar que o metrô e o trem só no horário de não seja de pico, e o ônibus também que não seja horário de pico. E o Uber quando é o carro bom. Apesar que também, mas o passageiro de avião tá tudo bem, não é um perrengue chique, mas olha, se você não, enfim, eu nunca viajei na primeira classe nem executiva. O dia que eu viajar eu morro de medo de ter que voltar para as classes, assim, é caro pra cara, imagina. Já ser. É caro você pagar uma classe econômica, mas, cara, é perrengue, viu? Eu imagino. É perrengue. Porque... assim, de novo, perrengue chique, né? Você tá indo viajar e tal. Mas, cara, essas companhias aéreas, Deus me parece que elas vão... Se você, eu até tem não sei que vídeo que é de humor, que bom dia é cobrado. Bom dia, tal. $10. $10. Porque é foda. E eu vejo que você faz muita externa ali com o pessoal do metrô, enfim, manutenção, você está sempre envolvido ali. A gente vê pelas essas matérias que você faz que a galera ali muito comprometida e para te explicar e te dá todo o suporte. E você consolidou bem essa informação do metrô, da linha 15. Ela tá se consolidando, tá evoluindo e as falhas aconteceram, não estão acontecendo mais, tá carregando passageiro. A do aeroporto, você acha que vai ser um sucesso? Porque o aeroporto poucas pessoas vão. Você acha que vai rolar, vai bombar? O aeromóvel, né? Eu acho que ele vai cumprir o papel dele. Hoje, o deslocamento da CPTM com os 3 terminais de embarque e entre terminais de embarque é feito por ônibus. E ele é muito precário. E não é a culpa do ônibus, é a culpa da operação lá. Eu acho que tem poucos ônibus, o ônibus não tem nenhuma prioridade. Por exemplo, o ônibus sai lá da estação CPTM, terminal 1. Aí ele vai para o terminal 2. Ele pega aquela Aerosmith, acho que é Aerosmith o nome daquela rodovia. Pega trânsito. Se for na área de pico, você tá ferrado. Pega trânsito, o ônibus cheio pra caramba. O aeromóvel, ele vai ter o deslocamento é mais rápido. Até recentemente eu andei num sistema de ponta a ponta. Então, assim, do terminal do CPTM pro 1 vai ser tipo 1 minuto e pouco. Entendeu? E do 1 pro 2, mais uns 2 minutos, mais ou menos. Eu acho que vai melhorar, mas assim, ele vai atender o propósito dele, que é um atendimento dentro do aeroporto e de quem vem da CPTM para o aeroporto. E eu acho que tá ok, porque é a demanda que tem lá. Até tem essa discussão. Quando eu solto o vídeo da linha 13, muita gente que absurdo, tinha que ter uma estação da linha 13 no aeroporto. Eu também acho que tinha que ter. Mas eu acho que a vocação da 13 era muito mais para atender Guarulhos, sabe? Bom Sucesso. Acho que lá precisa de um trenzão de 8 carros, entendeu? Tudo bem, eu também acho que deveria ter passado no aeroporto, mas eu acho que penso o que é melhor, um trem desse dando uma volta para atender o aeroporto ou um trem indo para o bairro acho que é bairro dos Pimentas, Jardim dos Eucaliptos, acho que é atrás. Eu acho que o Jardim dos Eucaliptos é melhor, vai ser melhor usado pelas pessoas, um trem onde as pessoas moram, não onde as pessoas vão viajar ou trabalhar. Igual a linha acho que é Diamante, que passa na Marginal Pinheiros, que vai até Varginha agora, não é? Esmeralda, né?
A CPTM poderia esticar essa linha do aeroporto um pouquinho mais lá para trás, Vila São José, enfim, para onde você falou, Bom Sucesso. Você acha que a CPTM faria isso? Você fala da 13? Isso, da então, 13. isso já tá. A linha 13 ela foi concedida, né? Junto com a 11 e a 12. O grupo Comporte, que é um gigante no setor rodoviário, venceu. Ele venceu a CCR, agora a Motiva. E já está no contrato. Isso faz parte da contrapartida da empresa. A empresa vai ter que estender a linha 13 até Bom Sucesso, acho que são 10 quilômetros, 4 estações. Então isso já deve acontecer, acredito que no começo da próxima década, porque não é tão simples, né? Porque a empresa tem que assumir, aí vem desapropriação. Estudo, né? De solo. Não, isso tudo já foi, assim. Isso já está bem consolidado. Acho que já foi feito até projeto básico, se não me falha a memória, que é a última etapa de um estudo para um sistema novo de transporte ou uma obra de grande porte. Isso vai acontecer, já está contratado, isso já não é mais, já saiu da parte da não promessa. É uma história, promessa. Isso vai porque foi feito já, a partir do momento que já foi feito o leilão, isso já vai acontecer. A gente tem que acompanhar para que isso seja feito, né? Afinal, foi uma empresa privada vai assumir as linhas 11, 12 e 13 e faz parte da contraprestação dela, embora também a concessão das linhas 11, 12 e 13 ela tem um grande aporte público também, né? Até uma crítica que as pessoas, que um grupo da sociedade faz contra esse modelo de concessão, que o Estado vai acabar bancando a maior parte dos projetos. Mas enfim, em resumo, isso vai sair, isso deve sair. E o que você acha dessa transição pro público, governo, administração do governo para um grupo de empresários? O que você acha sobre isso? Cara, é uma boa pergunta. É uma pergunta, eu não sei se eu tenho a resposta final, assim. Se você olhar no ponto de vista de falha, eu não concordo com a afirmação de que não, vamos privatizar porque o privado tem menos falha. Isso não é verdade. A operação da CPTM, nos últimos anos, ela teve um alcance bom no ponto de vista de satisfação, acho que é 86% de satisfação. A CPTM ela conseguiu, tudo bem, tem muita coisa para melhorar, né? O intervalo da CPTM não é igual ao do metrô, né? Na minha casa é 5 minutos e meio o intervalo da linha 10. Só que a CPTM ela conseguiu melhorar a operação dela com investimento público. Então, assim, na minha opinião, a afirmação de que privatiza, que melhora no ponto de vista de falha, isso é falacioso. Não, os dados mostram que não. Não sei, eu acho que tem que ver. Por outro lado, eu acho que tem alguns projetos onde são previstos aportes privados, aí eu já vejo com bons olhos. Eu acho que tem um caminho para se seguir. Ao mesmo tempo, o Eduardo, tem uma discussão que alguns estudiosos fazem sobre mobilidade urbana, que eles consideram que a mobilidade ela deve ser considerada um bem para a sociedade, assim como a saúde, assim como a educação. Entendeu? Você não vai se questionar se você tem aporte público investido em saúde, por exemplo. Você tem a prevenção de saúde, são a vida das pessoas. Você tem eu não tô dizendo, não estou aqui advogando sobre tarifa zero. Não. Eu não sei. É uma resposta que eu não tenho. Eu não tenho, até preciso entrevistar mais pessoas para entender mais sobre. Só que assim, um transporte eficiente e que seja feito não só para ter lucro, mas para atender o passageiro, esse transporte bem operado, ele fomenta a economia. Sim, com certeza. Você está entendendo onde vai a discussão? Ele vai gerar muitas coisas, né? Benefícios, enfim. Exatamente. Para a população em geral, né, meu? Trabalho, emprego, empresas. E até tem uma coisa que você falou, quando você perguntou, eu esqueci de falar, mas eu pensei em te falar. Você me falou assim, Renato, você acha que quando a linha 6 laranja for entregue na Zona Norte, você acha que vai tirar passageiros de ônibus? Eu te digo, vai e não vai. Porque tem passageiro que não tem a grana para pagar a integração. Então essas pessoas vão continuar indo de ônibus. E é fiel do ônibus. É fiel e pesa no orçamento. Essa integração, quanto é que é? Eu não sei porque eu só pego o CPTM agora. Eu também nem deve pego. Deve ser uns 2 e pouco. Isso pesa no final do mês para uma parte da população. Porque
Não reverte, né? As empresas não revertem isso. Não reverte isso. Se é um cara autônomo, ele tem que botar do bolso dele. Exatamente. Então, assim, o transporte... a gente tem uma população que não tem acesso ao transporte, que não tem grana para pagar por exemplo, 5,20 da CPTM. Então, isso é uma discussão. Não adianta, né? Acho que é uma discussão que tem que ser feita também. Você tocou num assunto de transporte. Você vê quantos anos tem o bairro Varginha? Agora que chegou o trem lá. A promessa era de 2010, hein? A população já sofreu para caramba lá. E é longe, hein? É muito longe, cara. O cara que sai do Varginha, no máximo ele tem que trabalhar em Santo Amaro, que já é uma viagem. Mas não, tem cara que vai lá, ele atravessa a cidade. Eu conheço gente que... A minha prima morava, hoje ela não tá mais no Brasil, mas ela morava em Itaquera. E ela se formou em RH, ela trampava em Alphaville. E ela, mas assim, eu falava, tá, mas e aí? Ela falou, Renato, entre escolher um emprego que eu quero, que vai me pagar melhor pra minha carreira, eu fico 4 horas. Ela não tá errada. Não, lógico. Ela tá certíssima, eu também, inclusive. Eu já trabalhei em lugares surreais também. Então. E a gente tem que ir, e vai de condução. É que aí, Eduardo, tem uma coisa importante que eu acho que tem que ser falado também, que é no ponto de vista de planejamento urbano. Eu acho que tratar de transporte, falar de transporte, não faz muito sentido de você não falar de um planejamento urbano. Não faz muito sentido, por exemplo, empresas de call centers. Agora acho que hoje tem menos isso, mas não faz sentido você instalar call centers na Avenida Paulista, por exemplo. Quem da Avenida Paulista, quem que mora na região trabalha em call center? Tudo em casa, praticamente. Ou tudo em casa, ou... Você tá entendendo? A pandemia nos mostrou isso. Se bem que agora tem uma galera que parece que tá voltando, né? Tem que trabalhar. voltar, gente. Pô, trabalhar em casa. Você trabalha em casa, você pode falar. Trabalho. Às vezes você pega, você vai olhar, tem que falar, né? Tem que abrir câmera, ligar a câmera, vou ter que falar, hoje não tô legal, mas eu tenho que fazer. E no trampo não, tendo bom ou mal, você tem que fazer, você tem que produzir. Eu não tenho mais essa opção. Eu acho que infelizmente ou felizmente. Eu falo infelizmente porque eu gostava de ir pra empresa. Eu sou sagitário, eu gosto do rolê com a galera. Isso eu sinto falta. O rolê de sexta-feira, começa na quinta, vai na sexta. E aí sábado e domingo, vamos ver se nós se marca pra gente trocar as ideias. E tudo isso por transporte, né? Sim. Você vê como o transporte rege a vida de todos os seres humanos, né? Sim. Eu acho que é um ponto que... É um ponto-chave para a sociedade aí, eu acho. Para você aqui, assim, a sua opinião pessoal, qual gestão para você pode ser que melhore ou já melhorou desses últimos prefeitos e governadores dos últimos 2 mandatos, 3 mandatos para trás? Pode se jogar da janela. Pô, fica à vontade. Cara... governador, eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos de todos eles. Se for citar o Tarcísio de Freitas, acho que o ponto positivo existe aí essa apetite por projeto e linhas. Isso é bom. Lado positivo. Lado negativo, às vezes eu acho que tem um atropelo aí no rolê. Por exemplo, ele vai conceder a 10 e a 14. A 10 é a linha que passa em casa, vem do centro, vai até Rio Grande da Serra, que é o serviço 710 junto com a linha 7. A 14 é uma nova linha da CPTM, que ela sai de Guarulhos e vai para Santo André e cruza a ZL. Itaquera, São Miguel, São Mateus. A CPTM projetou essa linha para ser em trem pesado. E o governo do estado, por querer logo considerar essa linha, vai colocar um VLT. São aplicações diferentes. Não dá para você comparar um VLT com um trem pesado. Então isso, para mim, é um ponto negativo. Esse apetite por projetos, mas também calma lá. Né? Isso é um ponto negativo. Gestão anterior, Dória. Eu acho que assim, o Dória, ele trouxe... A linha 6, as obras da linha 2, foi ele que retomou essas obras. Acho que é ponto positivo. Ponto negativo, ele ter acabado com a linha 18, que é a linha que atenderia o ABC. Isso é um ponto bem negativo. O ABC. Bem negativo na parte dele. Bem colocado, o ABC sofre muito, né? Sofre muito. Alckmin, eu acho que foi muito moroso para projetos. Tudo bem que acho que ele enfrentou uma crise
Acho que na década passada teve essa crise financeira, enfim. Mas acho que o Alckmin era muito moroso nos projetos, assim. Tudo, né? Aí é uma crítica paulistana mesmo. Sim. Cara, balão apagado. Desculpa. Sim. Ficou muito tempo em gestão, o povo bancando e não aconteceu nada. Eu tô sendo humorista, né? Tô falando um ponto positivo e negativo. Mas não... Mas enfim, eu acho que o Alckmin também. Ele teve um investimento na CPTM e tal. Acho que é um ponto positivo, mas negativo, acho que os projetos foram meio morosos. Agora, sobre os prefeitos, cara, eu fui muito crítico à gestão Nunes. Eu acho que a gestão Nunes pecou em algumas coisas. No ponto de vista de, por exemplo, corredor e faixa de ônibus. Pouquíssimos projetos e entregas. A gestão tem meta aqui de 50 quilômetros. Talvez o número esteja errado, mas não é um número considerável. Agora estão falando no BRT da Radial e da Aricanduva, que são positivos, mas assim, muito pouca prioridade para ônibus. Gosto do VLT, acho um projeto importante, mas acho que a gestão Nunes tinha que ser mais agressivo na questão de prioridade para o ônibus através de corredores e faixas. Eu acredito que o VLT andaria muito mais rápido que o ônibus, sabia? Sabe por quê? O ônibus roda 18 km dentro de uma faixa que é exclusiva para ele. Sim. Falta muita coisa, falta farol inteligente. Nossa, meu Deus. Só o farol inteligente já ajudaria, 1000% ali, cara. Sim. Farol inteligente, eu acho que a real não faz sentido você ter um ônibus, cara, sem prioridade. Porque o ônibus, você pega o espaço que o ônibus ocupa na via, o que ele transporta e carros. Você tá entendendo? Sim. Né? Enfim, essa é a minha opinião, é polêmica. Eu sei que toda vez que você fala em restrição de carro é um tema que as pessoas ficam meio assim, mas sei lá, eu acho que o caminho é esse, sabe? Prioridade do transporte coletivo. Agora, antes dele foi o Covas, né? O Bruno Covas, que também achei um pouco a questão do transporte um pouco apagada. Né? Também, coitado. Enfim. Foi embora. Destino, né? Não conseguiu, né? Ele não conseguiu evoluir o trabalho dele, mas... Sim. Dória ficou. Dória só se vestiu de gari e andou de ônibus de madrugada às 5 horas da manhã, que não tinha ninguém nos ônibus. Era o medo da população, né, meu? Mas é engraçado, né? Pois é. Eu consigo elencar pontos positivos no Dória mais como governador, que teve essas questões de retomada de obra, teve as cagadas. Ele como governador, acho que ele foi melhor. Teve mais tempo também, né? Teve mais tempo e tal. Gestão Haddad, que todo mundo, né? Enfim, foi uma gestão super controversa em São Paulo. Acho que teve o ganho das faixas de ônibus. Eu acho que foi dele. Acho que ele reformou, né? Ele pôs os 500 quilômetros, cara. Isso foi interessante. A questão das ciclovias, acho que ele trouxe também. Foi um auê em São Paulo, porque as pessoas começaram a odiar ele porque apareceu ciclovia, mas acho que ele trouxe. Pode ter tido erro de execução. Um conceito, né? Ele trouxe um conceito. Que eu acho que é importante. Foi legal pra caramba, sim, né? A gente tinha muitas vítimas fatais de bike, assim, né? Sim. A ideia dele, ou a ideia de quem assessorou ele, foi importantíssimo, meu. Porque eu, como motorista de ônibus na cidade de São Paulo, eu vi vários acidentes. E causado, às vezes, nem pelo veículo grande. Porque quem está dirigindo um veículo grande, ele tem treinamento exaustivo, mental, para cuidar dos veículos menores. Sim. Eu já vi cara com a bike, cara, desequilibrar, pegar um sabãozinho na pista e escorregar para debaixo de veículos. E fatalidade. Sim. Hoje, com essa faixa, tem lugares que eu vou falar pra você, que fizeram, não tem condições. Você tem que desviar de matos, você tem que desviar de morador de rua. Você fala ciclovia. Isso. Desnível, né? Porra, desnível. Eu vi no Rio Pequeno, tinha uma subida desse tamanho, que ia andar de bike ali. Como que é a não é mountain bike aqui. Não, mas nem aquilo ali subiria, não tem tração pra subir. Pegar um cara do meu tamanho, uma bike daquela lá, não sobe, meu. Sim. E assim, eu vi essa evolução. Como você também vê, e é um cara estudioso, um cara que gosta, esse é um ponto, assim, perguntar isso pra você é o que acho que a população pensa de todos esses políticos. Sim. E se eles estiverem assistindo a gente, e com certeza estão, tentem fazer melhor e pensar na população. Sim. Tem bairros que precisam de ônibus grande.
Tem bairros que o super chega, tem bairros que precisam de desenvolvimento. Vocês estão levando metrô, levando trem, levando VLT, levando todo tipo de transporte, mas pensa lá no bairro, igual vocês pensaram no Varginha. E assim, sistemas de transporte sob trilhos nunca vai atingir todos os bairros. A importância a capilaridade que tem o ônibus não tem outro sistema. Por isso que tem um ônibus. Por isso que é importante. Imagina, o ônibus é impossível imaginar mobilidade sem ônibus. Não tem como. E vem perdendo passageiro, hein? Se você pegar, todas as pesquisas mostram que vem decaindo o número de passageiros de ônibus em São Paulo e no Brasil. Então, assim, tem uma questão importante aí para resolver em sistema de ônibus. Tem mesmo. Tem que ser refeito o contexto ônibus na cidade de São Paulo. Eu acho. Tem que fazer um estudo, chamar pessoas igual você, igual eu, igual o Adamo, igual tantos outros que estão aí, e falar, e aí, cada um tem uma ideia sobre ônibus. Vamos falar sobre ônibus. Qual é a ideia de vocês? Vocês têm que começar a ouvir quem está no dia a dia. Vou te falar uma coisa, Eduardo. Eu moro em Santo André, moro no bairro Jardim. Eu sou usuário do transporte coletivo, vim para cá de ônibus. Para eu sair da minha casa para a estação da CPTM é 2 quilômetros. Eu gosto de caminhar, eu caminho meia hora. Mas se eu não puder, se estiver chovendo ou muito à noite, se bem que lá não é perigoso, mas se eu quiser ir de ônibus, se você me perguntar que linha que passa, eu não sei. Tão confuso que é o sistema de ônibus de Santo André. O que eu faço? Eu vou de Uber. E porque se eu for de ônibus, eu vou pagar quase R$6. O Uber é 10, o que eu vou pegar? Uber. Então eu acho que o sistema de ônibus, tudo bem, eu não sou pesquisa, calma, minha mochila aqui. Né, o que eu estou dizendo é um recorte do Renato. Né? Existem N cenários. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o sistema de ônibus essa reformulação precisa ser feita. Legal. Renato, tudo que é bom, toda a conversa que é boa vai chegando ao fim. Com gostinho de, pode voltar, fica à vontade. Maravilha. Queria agradecer muito. Começo da sua história, lembrando do teu avô, lembrando da família. Isso que nos rege. Cara, legal demais seu canal, gosto muito. Dou a dica para quem gosta do Papo de Busão, seguir o Via Trólebus e vice-versa. Quem estiver vindo pelo Via Trólebus, siga. Obrigado. Siga nosso amigo aqui. Obrigado. E eu queria falar da Best Singer, ela que produz os nossos adesivos. Quem precisa adesivar frota, precisar de adesivo, dar um layout legal para sua empresa, chama eles lá do pessoal da Best Singer. Eles vão estar lá prontos para te atender. Outra novidade, esse aqui é do Renato, eu vou deixar com ele. Maravilha, hein? Vou usar aqui o presente do Renato como exemplo. Tô trazendo, todos os convidados vão ganhar uma caneta funcional. Muito legal, eu achei assim fantástico, por isso que eu pedi para fazer. Você tá ali, precisa fazer alguma coisa, ela vira um suporte para o seu celular, claro, não cabe com a capinha, não vai quebrar, mas todos os meus convidados que já passaram por aqui vão receber, o Renato vai receber a dele, e é o seguinte, preciso mexer no meu celular, ela é extremamente funcional, olha aqui pessoal, ó. Aqui, ó. Eu mexo, faço pesquisas. E é uma caneta? E é uma caneta. Legal. E aí eu venho aqui, quero escrever uma carta de amor, né, meu amor? E aí, ó, a canetinha. Essa é sua, personalizada, Papo de Busão. Aqui, ó. Vamos lá no celular. Aqui, ó. Põe no suporte. Aqui o suporte. Vou deixar ela bem encaixadinha. Vou querer fazer uma live, alguma coisa desse tipo. Aí, ó. Eu consigo deixar no esquema para eu fazer aquela reunião com a galera, trocar uma ideia e consigo também mexer. Essa aqui é sua, Renato. Eu usei como exemplo. Tá personalizado, o Papo de Busão. Agradeço. Para todos os convidados. Espero que você goste. Sensacional. Use lá nas suas lives. Maravilha. As suas informações
tá aqui pra você. Sensacional. É o primeiro a receber. Todos hora. que passaram por aqui eu Show, vou mandar. Vou pegar o contato de todos, eu tenho, vou mandar endereço e vou mandar. Maravilha. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bom. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo. Obrigado junto. mesmo. Pessoal, agradeço de montão. 98 mil pessoas visualizaram o Papo de Busão. Países como Portugal, Moçambique, Estados Unidos, Japão e propriamente o Brasil. Muito obrigado. E você que assiste o Via Trólebus, comece a assistir a gente aqui do Papo de Busão. E quem assiste o Papo de Busão, vai lá assistir o Via Trólebus e se inscreve no canal e nas redes sociais do Renato Lobo. Renatão, brigadão. Obrigadão. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Até mais, rapaziada. Valeu.